Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Por mais que você goste dos filmes do Guillermo del Toro, do Hellboy, uma coisa que você tem que admitir é que não fez dinheiro, entendeu? Não foi aquele grande sucesso. Então, essa saga retornou. Mas ela não retornou para um terceiro filme do Del Toro, como foi ventilado por muito tempo. Na verdade, voltou de uma maneira bem diferente. Ah, tá, pô. Isso aí, ela voltou com o famigerado remake. E eu não tô falando de um remake não, mas dois. Hoje a gente retorna a essa saga para falar sobre as duas novas tentativas de trazer o Hellboy para os cinemas. Então apague as luzes do seu quarto e embarque com a gente nessa viagem maravilhosa ao inferno dos filmes na segunda parte da saga Hellboy aqui no Piuí. Mas é um inferno só fictício mesmo, tá? O inferno de verdade é o lugar para todo mundo que não deixa like no canal Piuí. Então se você quer evitar esse destino, aperta no botãozinho. Mike Mignola virou um ícone dos quadrinhos com seu Hellboy. E se você acha que isso é sorte, você está muito enganado. Isso porque Mike Mignola ilustra desde muito jovem, trabalha desde cedo para ter um portfólio robusto e, veja só, ele é formado em artes. Esse homem sempre estudou muito para chegar onde chegou. E eu sei, hoje em dia ficou muito popular falar assim, ai, não sei quem nunca fez faculdade, não fez curso nenhum e tá milionário e tal. Se ele conseguiu, eu consigo também. Não, você não consegue. Talvez até consiga, mas com o estudo é muito mais fácil, você sai na frente e é justamente isso que você encontra na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura você encontra mais de 1.500 cursos em diversas áreas de tecnologia. Por exemplo, edição de vídeo, uso de IA, programação de absolutamente todos os tipos, uso de ferramentas de gestão, design e muito, mas muito mais. Afinal são 1.500, é claro que é muito mais. E com o nosso link ou pelo QR Code que está aqui na tela, você recebe 15% de desconto na sua matrícula. Então, vai dar uma conferida na lista de cursos da Alura, porque eu te garanto, se você está olhando uma pessoa e pensando assim, é sorte? Não, não é sorte. É estudo, é trabalho e um pouquinho de sorte. Tem sorte também, tem. Mas Mas pra quem não tem estudo e pra quem não sabe fazer a parada bem feita, não adianta nada ter sorte. O Piuí, por exemplo, é isso aqui de sorte, isso aqui de trabalho. O Piuí reverte a parada. Na verdade, o Piuí é isso aqui de sorte e isso aqui de talento. Droga! Como eu falei no início desse vídeo, tinham planos para um Hellboy 3, só que o Mike Mignola, que é o criador do personagem, estaria mais por dentro. Ele ia poder dar os pitacos dele para a história ficar mais parecida com o que era nos quadrinhos originalmente. Só que o Guillermo del Toro falou assim, bom, se é pra fazer um terceiro filme, eu quero fazer um filme meu, não quero que ninguém se meta. Eu não quero! O resultado disso foi que o nosso querido Del Toro pulou fora do projeto e junto com ele também foi o Ron Perlman, o ator que interpretou o Hellboy e que disse que não retornaria se o filme não fosse dirigido por ele. Então, aquilo que estava sendo planejado como uma continuação precisou ser adaptado para se transformar em um remake. Remake esse que levou muitos anos para sair do papel, justamente porque eles precisavam começar do zero, procurando inclusive um novo ator que pudesse suceder o Ron Perlman e que fosse tão emblemático e tão funcional quanto. E a ideia era que esse filme aqui fosse mais fiel aos quadrinhos, mais sangrento e também que ele tivesse mais sucesso nas bilheterias. Mas afinal de contas, será que isso rolou ou não? Lançado em 2019 com o roteiro de Andrew Cosby da série Eureka e direção de Neil Marshall, de Abismo do Medo, Hellboy. É só assim mesmo, tá? Não tem nada, é só Hellboy. Começa em 517 d.C. e nos apresenta a bruxa Vivienne Nimue, que é basicamente uma poderosa, entendeu? Ela é a rainha de sangue, ela tem poderes quase infinitos e ela quer tacar os Araio na Inglaterra. É aí que felizmente aparece ele, Rei Arthur, junto com Merlin, para poder parar com esse mal. Ora. O grande rei Arthur em Pendle Hill. E o Rei Arthur aqui está com sua lendária espada Excalibur e utilizando a skin Matsunaga, então ele chega perto da Nimue e fatia toda ela, corta os braços, corta as pernas, corta a cabeça e depois, percebendo que mesmo assim ela não morreu, porque a mulher é tão braba que só a cabecinha dela tá ali falando, entendeu? Ele pensa assim, quer saber? Eu vou esconder ela como se fossem ovinhos de Páscoa para que nunca mais aconteça de alguém reunir essa bruxa. Como se ela fosse cartas do Exódia.
brabo. Arthur, então, ordenou que seus bravos cavalheiros enterrassem os restos mortais de Nimue nos pontos mais distantes do reino. O filme então corta para o presente e nos leva até Tijuana, no México, onde o Hellboy está atrás de vampiros. A BPDP mandou ele fazer essa investigação porque tá rolando um surto lá. Até porque parece que um agente desapareceu. Onde é que ele está e tal? E quando o Hellboy chega lá, o próprio agente o desafia pra uma porradaria. E ele fica sem entender, afinal era parceiro dele. Por que o cara quer brigar? Vamos a bailar hasta tu muerte, cabrón! Mas o Hellboy tem aquele jeitão, entendeu? Quer brigar, então vamos. Ele sobe num ringue de luta livre, começa a batalhar com esse cara e é ali que é revelado que o cidadão, na verdade, foi atacado e se transformou em um vampiro. E no meio da batalha dos dois, o Hellboy até tenta não tirar a vida dele, mas não se esforça muito também e acaba matando o cidadão. Só que pouco antes de morrer, esse cara fala duas coisas bem importantes, que são tira da poupança e bota em cripto e também algo sobre o fim do mundo. Se o fim do mundo tá chegando e tal, e aí você pensa assim, caraca, isso vai ser muito importante, né? Mas não, porque essa daqui é só uma cena desnecessária que tá jogada aqui no início do filme. Entonces, el final está llegando. Aliás, aqui tem violência, tá? Se você sentiu falta disso nos primeiros Hellboy, aqui tem toda hora sangue. Sangue CGI, mas tem, entendeu? Tem... Ah, não é sangue de verdade? Não, é o bicho sendo empalado, coisa e tal. E aqui você também percebe que o visual do Hellboy tá diferente. O ator dessa vez é David Harbour. Muita gente achou que ele tá bizarro. Só que assim, o Hellboy, ele é o garoto do inferno, ele é bizarro. Então eu vou dizer que eu curto esse visual aqui dele. E vou dizer, a gente vai ver que esse filme aqui não deu certo. Mas o David Harbour foi uma boa escolha. Capeta. Em paralelo a isso, a gente conhece Gruagach, que é um javali humanoide que quer se vingar muito do Hellboy, tem um passado dos dois. Quem quer se vingar do Hellboy também? A Baba Yaga. É o John Wick. Não é o John Wick não, eu sei que tu ia falar isso, mas não é, tá? É uma véia bruxa muito doida. Os dois têm vinganças contra o Hellboy, e aí o Gruagach começa numa missão de juntar os pedacinhos da bruxa Nimue ao maior estilo Exódia, então ele vai em cada cantinho que tem um pedacinho e vai juntando. Bem-vinda de volta, majestade. Aqui tem mais uma cena que evidencia violência, porque esse Gruagach vai até uns monges, senta a porrada de todo mundo, só que ele precisa da voz de um deles para poder comandar, só que esses monges, eles estão fazendo um voto de silêncio. Então ele arrebenta os monges, pega a língua de um deles, engole, e aí ele consegue falar com a voz do cara. Doideira, tá? Doideira. Não é tecnologia, é feitiçaria. Não é tecnologia, é feitiçaria. Enquanto ele recupera a cabeça da Nimue, o Hellboy é enviado pelo Dr. Broom até o Clube de Osíris, uma sociedade secreta que está com problemas porque estão sendo atacados por alguns gigantes. Acontece que quando ele chega lá, a gente descobre que tudo isso na verdade era uma armadilha. Isso porque o pessoal dessa sociedade acredita na lenda de que um rei do submundo não vai aceitar o seu trono e será o responsável pelo apocalipse. Essa criatura obviamente é o Hellboy, então eles querem tirar a vida do Hellboy. Só que quando o Hellboy chega lá e a galera tenta matar ele, eles conseguem deixar ele maleixo, machucam ele valendo, mas aí aparecem os gigantes, que matam a galera do Clube de Osíris e começa uma batalha ali com o Hellboy, que eu vou dizer, é uma cena de ação até que bem inventiva aqui, dele batalhando, ele lutando contra esses gigantes, ele consegue acabar com eles, mas fica muito mal, e aí é resgatado pela tal Alice Monaghan, uma parapsicóloga que ele mesmo salvou quando ela ainda era bebê. E foi ali que ele criou todo aquele ranço com o Gruagach, porque o Gruagach estava se passando pela menina, estava disfarçado. E aí o Hellboy foi lá, descobriu que não era menina, enxotou o Gruagach dali e desde então ele tem essa rixa aí com o diabão. Me solta! Vou te denunciar por maus tratos! Eu sou apenas um bebezinho, seu papai! Essa segunda parte da saga Hellboy aqui no canal Piuí pode ser definida com a frase: de boas intenções o inferno tá cheio. Você vai perceber que várias vezes tem boas ideias nos filmes, só que eles não sabem muito bem aproveitar. Aqui tem essa cena de batalha com os monstros, tem várias adaptações de vários arcos do Hellboy que são muito celebrados pelos fãs, mas que aqui viram uma salada de frutas, porque o cara queria colocar tudo. Então ele queria colocar o segmento que o Hellboy briga contra vampiros no México, ele queria colocar o Clube de Osíris, ele queria colocar a bruxa Nimue, ele queria colocar o Gruagach, ele queria colocar tudo, entendeu? Então vira uma salada de frutas que não dá nem muito bem pra entender o que tá acontecendo. Olha a explicação que a gente deu antes. A Baba Yaga quer se vingar do Hellboy, pedir pro Gruagach buscar os pedaços da Nimue. Olha isso. Hã?
Tá inventando esses nomes. E esse filme é todinho assim, ele é cheio de cenas que muitas vezes nem se conectam umas com as outras. O início do filme, que ele vai atrás de um agente, vampiro e tudo mais, cara, essa cena podia ser limada do filme, porque ela não tem conexão com absolutamente nada do que tá acontecendo aqui, ela é totalmente desnecessária, mas ainda é uma ceninha divertida. Então eu acho que esse filme, ele parece uma amontoada de sketches muito aleatórias e chega uma hora que você já tá assim, ó, de saco cheio, porque é tanta coisa vindo que nada mais tem relevância. Sabe o que parece? Que era um roteiro de uma série. Eles fizeram um roteiro pra uma série e aí eles tiveram que reduzir muita coisa pra caber num filme e aí vira essa parada confusa que tu não entende nada. Eu não entendi nada. Antes da gente continuar chutando esse filme aqui, eu gostaria de trazer um ponto positivo dele. Ele custou 50 milhões de dólares e eu vou dizer, parece que custou até mais. Porque a maquiagem do filme é boa, o design de produção é interessante, ele tem efeitos especiais que eu achei bem bons, levando em conta esse valor, então me surpreendeu quando eu descobri que ele custou apenas isso. Entretanto, dizem na boca pequena que desses 50 milhões, apenas 15 dólares foram utilizados no roteiro. Que é bem triste, né? E faltou gerenciamento. Economizaram no roteiro, né? Até parece o canal Piuí. Você vai levar 500 mil dólares e só ia me pagar 30 mil? O quê? Você vai levar 30 mil? Eu só vou levar 1.000. Peraí, vocês estão sendo pagas? Brum busca o Hellboy e fala: você vai ter que voltar até o Clube Osiris porque lá tem mais um pedaço da Nimue. E se o pessoal encontrar esse pedaço, vai montar o Exódio, aí já sabe, né? Mas para isso ele vai ter ajuda. E aí aparece o tal Ben Daimio. Por que não mais um personagem, né? Esse aqui é um ex-fuzileiro que agora faz parte do M11, que é um departamento do BPDP. E é o seguinte, esse cara quando ele se fere, fica nervoso, ele vira um jaguar. E daí ele fica não um carro. Até porque o carro hoje em dia virou uma bosta, né? Mas ele injeta um negocinho pra ele não virar esse jaguar ali. Ele quer controlar isso nele. Só que a gente não sabe, tá? Isso é um mistério que o filme vai desenvolvendo aos poucos. É um mistério que o filme não vai desenvolvendo, que de repente vai chegar um momento que ele vai falar: ô, sabe aquele bichão lá? Sou eu. Ah, tá. Junto com o Ben, obviamente, está a Alice, que é a Lorraine Warren. Mais uma vez aqui ela tem essa capacidade, entendeu? De falar com os mortos. Que é igual ao Oruan e me tirou muito do filme, cara. Sempre que ela aparecia eu achava que era o Oruan e ela ia começar a cantar alguma música com autotune que eu não ia entender nada. Bom, a Oruanzinha aí abre o Discord ali, o Skype que ela tem com o inferno, com o mundo dos mortos, e assim ela consegue se comunicar com um dos membros dessa sociedade secreta. Uma fofoqueira que aparece ali e dá com a língua nos dentes e fala: ó, o negócio é o seguinte, o plano da Nimue é usar o Hellboy para abrir um portal para o inferno e assim trazer os demônios para a Terra e o apocalipse, acabar com absolutamente tudo. Quando Nimue estiver completa novamente, o seu verdadeiro destino será revelado. Bom, enquanto eles estão nesse papinho todo, o Gruagach que aparece, rouba o último pedaço da Nimue e vaza dali. Esperto o javali, tá? Eu vou embora. A Mila Jovovich, eu tenho raiva dela. Eu vou deixar claro isso aqui, tá? Eu tenho nojo da Mila Jovovich. Mas o que foi que eu fiz? Ela já conseguiu conquistar meu ódio na saga Resident Evil. Ela expandiu isso em Monster Hunter. Ou qualquer outra produção que ela faz. Ela é bonita pra muita gente. Pra mim, ela se torna feia, de tão desgraçada que ela é. Mas aqui, ela comprova o ponto, cara. Ela tenta atuar ameaçadora, mas o que ela é? Ela é canastrona, né, cara? Mas ela é gostosa? Ela é caricata, ela interpreta a bruxa Nimue, que era pra ser aí a grande vilã do filme. E, cara, quando essa mulher mais abre uma, a né? boca... Esse filme tem quantos vilão, cara? Esse filme aqui tem a Baba Yaga, tem o Javali, tem a Nimue, tem o Clube Osiris, tem os Gigantes, tem todo mundo é vilão nesse filme, tem uns 1000, eu acho que todas as histórias... Esqueceu o vampiro. Todas as histórias que o Mike Mignola já escreveu na vida dele estão dentro desse filme. Tem muita gente aqui. Mas a vilã principal seria a Nimue, que é, assim, ó, ridiculamente interpretada pela Mila Jovovich, e mais uma interpretação muito ruim da carreira dela. Como toda ação, né? Essa mulher já atuou bem. Eu sei, todo mundo vai falar do mesmo. Quinto Elemento. Todo mundo vai falar do Quinto Elemento. Cara, eu queria extinguir o Quinto Elemento do mundo só pra Mila Jovovich não ter esse álibi no currículo dela, entendeu? Mas não dá. Lá ela tá bem. Lilo Dallas Multipass. Olha, e a cena deles montando ela aqui, ela conversando e tal, cara, que cena horrível. Diálogos ruins, uma montagem tenebrosa. E a direção do Neil Marshall, eu não sei o que aconteceu. Esse cara fez Abismo do Medo, que é um ótimo filme de terror. Se você não assistiu, assista. E aparentemente, em 10 anos, ele desaprendeu a fazer o que ele fazia. Não é meu melhor trabalho, foi muito de última hora, sabe?
Daimyo leva o pessoal até a sede do M11, eles se preparam lá pra fazer a missão, e aqui o Daimyo vai atrás de uma bala que pode matar o Hellboy. Isso porque ele tem medo, tá? Ele acha que o Hellboy é esse grande demônio que vai trazer a destruição para a Terra. Então ele quer ficar preparado caso ele precise. O monstro dentro dele não pode ser ignorado. Não é pessoal, é só matemática. Enquanto ele se prepara, o Hellboy tá caminhando, tropeça e vai parar magicamente na casa da Baba Yaga. E eu juro, tá? Não é tipo assim, a gente esqueceu uma parte do filme. Não, ele só é levado pra lá. Do nada, ele cai na casa da Baba Yaga. E lembra que eu falei que de boas intenções o inferno tá cheio? O visual da Baba Yaga é massa, né? Eu tenho medo. É legal e ela tem toda uma questão aqui de que ela teve os seus olhos perfurados pelo Hellboy. Ele arrancou os olhos dela e agora ela quer um olho do Hellboy, entendeu? Então eles fazem um acordo. O Hellboy oferece um olho dele em troca da localização da Nimue. Não é qualquer olho, é um olho do rosto que ele oferece em troca da localização da Nimue. Aí a Baba Yaga aceita, manda no WhatsApp dele a localização em tempo real da Nimue e o Hellboy fala assim, pois bem, eu não vou te dar meu olho não, eu tava brincando. Aí os dois brigam e ele vai embora dali. Você jurou! Vai ter seu olho quando eu acabar de usá-lo. É assim mesmo, é isso aí. É literalmente isso que acontece, cara. Mas antes dele ir embora, ela amaldiçoa. Ela fala assim, ó, você vai perder alguém que você gosta muito. Que esses filmes aqui do Hellboy sempre tem uma bruxa amaldiçoando alguém. Que nunca vai dar em nada. Nada, nada, nada. Que você tenha 2 olhos para ver aquilo que você mais ama sofrer! O trio vai até o lugar e, convenientemente, a Nimue acabou de ser reconstruída. O Exódia tá pronto. Exódia? Ah, não é possível! Ninguém jamais conseguiu invocá-lo! E o Exódia fala ali pro nosso querido Hellboy, ô, fica comigo, eu sou gatinha, vamos ficar juntinho, vamos tacar o inferno na Terra, vai ser legal, vai ser top! O Hellboy fala, não, isso não é pra mim não curto esse tipo de coisa. A Nimue fala, então vamos amaldiçoar a pessoa que tu gosta. Amaldiçoa a garotinha lá, agora ela tá envenenada. A menina tá envenenada, o Hellboy se vê em maus lençóis, a Nimue sai dali. E aparece a Ganadeia. Do nada, uma outra personagem. Quem é você, caramba? Nesse momento aparece a Ganeida, que é uma bruxa, uma bruxa jovem, que no passado traiu Nimue. E, cara, por quê? Por que tem mais uma bruxa nesse filme, cara? Quem é que escreveu esse lixo, cara? Mike Mignola não tava olhando isso aqui, velho? Como é que ele deixou botarem todos os personagens de todos os arcos dele no mesmo filme, cara? Parece mais uma bruxa jovem aqui. Mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. E ela decide ajudar o Hellboy, essa galera. Então ela manda o Hellboy ali pro local de descanso do Merlin, o lendário mago que estava sempre ao lado do Rei Arthur, né? Tinha que ter mais o Merlin, né? Não bastava só o Rei Arthur. E aí o Merlin, sim, vai aparecer ali, vai curar essa garota e ainda vai oferecer pro Hellboy a revelação de que ele é Anu-Ramah. Eu já ouvi esse nome, o que significa? É você. Ele é literalmente herdeiro do Rei Arthur, porque a mãe do Hellboy é da linhagem do Rei Arthur. E aí o Merlin fala, Excalibur tá aqui, usa ela, você vai precisar pra derrotar a Nimue. E essa espada é tua, né? Tu é herdeiro do Arthur e tal. E ele encosta na espada e percebe que ele vai trazer a destruição pro mundo. Aí tá em cima do dragão. Aí o mundo inteiro pegando fogo, ele pegando fogo também. Maneiríssimo. Eu queria estar nesse apocalipse. Que foda. Mas era só uma visão mesmo, né? Isso era só pra estar no trailer também, enganar os trouxas que achar que ia ter uma cena dessa no filme, tipo, de verdade. Fomos enganados! A Nimue zarpa de lá, vai até o M11 e sequestra o Dr. Bloom. Ai, meu Deus. Ai, cara, o Dr. Bloom foi pego por ela e aí o pessoal descobre isso, vai atrás da mulher desesperados, mas são atacados pelo Gruagach, que aqui tem mais uma batalha, é o Hellboy, é o menino do carro Jaguar lá, passando de lado pro outro. Não, agora é elétrico. Só fazer... Só o freio. Cara, que demais. Que imitação. Só que no fim das contas, a Nimue aparece, pega esse javali e acaba com a vida dele, porque o javali quer matar o Hellboy, mas ela precisa do Hellboy pra trazer os demônios do apocalipse pra Terra. Na moral, se tem um personagem que eu gostei desse filme aqui é o Javali. Eu fiquei até com dó quando ele morreu, juro pra ti, tá? Foi o único personagem que me causou algo. Eu falei, que sacanagem com o Javali, né? Foi lá pra cima, pra baixo, fez o rolê pra essa vagabunda e mata ele agora, né, cara? Mas isso daí é um belo paralelo com a realidade, onde o javali muitas vezes tá vivendo sua vida em paz e é carneado num fim de semana. Para de ser besta. Bom, Nimue precisa do Hellboy, então ela acaba empurrando o diabão pra tumba do Rei Arthur, porque é ali que está Excalibur. Aí a Nimue fala, pega a espada. Pega a espada. E ele fala, não, pega a espada faz ruim, a espada vai dar aquele apocalipse que a gente viu na visão. E ela fala, é?
se tu não pegar a espada, eu vou matar quem tu ama. E ele fala, mas eu não posso pegar a espada. E aí o que acontece? Não! Ela mata o Dr. Bloom e faz com que aquela maldição da Baba Yaga realmente aconteça, porque ele perdeu alguém que ele amava muito. A gente não sabe que ele amava, porque o filme não mostra isso, mas ele amava. Bom, já que matou, não tem mais por que pegar a espada, né? Tem sim, porque agora ele tá com raiva, ele quer tirar a vida da Nimue e é nesse momento que ele vai pegar a Excalibur. Ele pega a espada, né, com a espada na mão ele sente tesão e vira aquele demonião com o chifre pegando fogo no meio e tal, e aí, amigo, ele fica descontrolado, entendeu? Não é mais o Hellboy que a gente conhece, agora a espada manda nele, a vingança manda nele, a maldade manda nele. Eu vou matar! E é nesse momento que quem brilha é ela, Lorraine Warren, Alice, que vomita o pai do Hellboy, o Dr. Bloom, né? Ela evoca ele, porque ele sai de dentro dela assim, e ele vem que nem uma minhocona gigante, aparece pro Hellboy e começa a falar com o Hellboy. Aquele papo de sempre que a gente já conhece. Você não é esse cara, tem o lance das criptomoedas, tem o lance do investimento, toda aquela novela. Os 5 investimentos mais simples e seguros. Cara, na moral, pega essa cena aqui, fotografa ela na sua mente. Olha essa cena, é o Hellboy, o demonião falando que o pai é vomitado dele. Cara, que isso, velho? Cara, que porra é essa, mano? Essa cena é horrorosa, que lixo! É muito feio, cara. Caraca, que mau gosto. Desagradável, desonrosa. Bom, mas ouvindo a voz desse velho, que tinha uma relação muito forte com ele, apesar, né, ressalto novamente, de a gente não saber. Mas a gente acha que sim, né? A gente acha que eles tinham uma relação muito forte, então ele acaba ouvindo o velho, corta a cabeça fora da Nimue e dessa vez ele tem o portal pro inferno aberto, os demônios estão vindo. Então ele joga os demônios, joga a cabeça lá e aí não tem mais como reviver essa mulher. Fim de jogo pra ela. E ele se desfaz da espada, tá? E depois quebra os chifres. Ser corno ou não ser... No fim das contas, o Ben Daimyo se livra da bala, porque agora ele percebe que o Hellboy é gente boa, não vai dar ruim. E junto, o trio vai parar numa outra investigação, onde eles encontram, veja só, o tanque aquático de Abe Sapien, que vai aparecer em um próximo filme. Ah, não vai não, porque esse filme aqui deu totalmente errado, né? Então nunca vai ter uma continuação. É, e a nossa querida Oruan termina cantando "Ô novinha, quer fazer só pra mim? Eu vou gastar dinheiro com o tigrinho." Ô garota, eu quero você só pra mim. Muita bunda com o dinheiro do tigrinho. Hellboy custou aproximadamente 50 milhões, como a gente comentou, é até impressionante porque tem muito efeito especial aqui e eles não são ruins, até que funcionam. Só que faturou apenas 55, as críticas foram destrutivas, eu diria, tá? Porque cagaram em cima do filme e com razão, tá? Esse filme aqui é uma bagunça do caramba. Tem a cena dos gigantes que é legal? Ok. Tem violência aqui ou ali? Sim. Tem o David Harbour fazendo algumas piadinhas, a maior parte não funciona, mas ele se esforça? Tem. Só que no final das contas o roteiro desse filme é um lixo. Lixo, lixo, lixo. Lixo. Lixo, super lixo. Nossa, esse daqui é inacreditavelmente ruim. E é um filme sem trufas. Esse filme aqui, ele tem migalhas. Porque ele não tem nada que você olhe e diga assim, caraca, isso é muito legal, isso me fez rir muito. Não, ele te dá migalhas de coisas que são ok, Sabe o que é bizarro? Que tinha um porco aqui nesse filme, né? Pra procurar trufas. O javali lá, como é que é? O da Galactic? Gruagak. Você tinha um trabalho, só um. Mas, infelizmente, esse porco não conseguiu encontrar muitas trufas e aí esse filme é bem doloroso, tá? Assim, a gente acabou de sair do Hellboy 2, O Exército Dourado, que é um bom filme. Aí a gente vem pra esse aqui, é uma queda considerável, né? Esse filme aqui não tem nada da sofisticação visual que os outros tinham, sabe? Ele não é um filme feio, mas, cara, ele é muito distante e em absolutamente todos os aspectos que você tentar comparar ele com o anterior, ele vai ficar muito, mas muito abaixo. Então, ele é, assim, um soco no estômago de quem queria assistir a um filme de Hellboy, porque é realmente horroroso. Ainda assim, tem muita gente que diz que o que veio depois é ainda pior. Ah, tá, porra. Como pode um personagem tão famoso não fazer nada de dinheiro, né? A Millennium Media, empresa que tava com os direitos do Hellboy, pensou assim, caraca, isso não tem cabimento, porque o personagem as pessoas reconhecem, então tem como fazer dar certo. A gente tem a ideia, tá? Vamos gastar menos, vamos tentar fazer uma parada mais fiel aos quadrinhos e não a vários quadrinhos, como fizeram lá no Hellboy 2019. Vamos pegar uma história e adaptar ela certinho. Vamos trazer o Mike Mignola, né, o quadrinista original, que vai dar certo. Agora vai. Em resumo, a promessa deles era o seguinte, um filme mais barato, de terror e fortemente inspirado, muito fiel às obras do Mike Mignola. E de fato eles trouxeram um filme barato,
um filme barato de terror e um filme barato fiel às obras do Mike Mignola. Tudo isso custando muito pouco. Hellboy e o Homem Torto. Lançado em 2024 com o roteiro de Christopher Golden e Mike Mignola e do cineasta Brian Taylor, que também dirige o filme e já dirigiu o glorioso Motoqueiro Fantasma e Espírito de Vingança, que é, pra quem não sabe, o segundo filme, né? Aquele que o Nicolas Cage tava ensandecido. Aquele que é uma bosta. Cinema! Hellboy e o Homem Torto se passa em 1950 e aqui mostra os agentes Hellboy e também a Bob Jo Song, uma humana parapsicóloga. Novamente, a parapsicologia tá vindo com tudo, né? Diria até que é uma das grandes profissões do futuro. E essa, se não der certo atendendo na clínica, faz um livro de fatos reais ou então um filme baseado em fatos reais que vai dar bom. O que está insinuando? E na história desse filme, os dois estão encarregados de levar uma aranha perigosíssima até a sede do BPDP. Só que eles têm que passar de trem pelas montanhas do Apalache e dá merda. Isso porque quando eles estão ali no trem de CGI, característico lá da região dos Apalaches, a aranha acaba tomando mucilon e ela começa a crescer do nada. E ela começa a crescer, ela E ela é uma aranha de CGI, que é muito comum também. Nossa, e é perigosíssima, tá cheio dessas lá na região, mas não grande desse jeito. Isso aqui é uma anormalidade, essa aranha cresce muito, ela consegue tombar o trem de CGI e escapar dos dois heróis. E tombar o trem com uma física de CGI também. Puxa vida. E aí os dois heróis se veem presos nas montanhas dos Apalaches, sem aranha e sem saber como sair do local. Então eles começam a andar por ali para ver se encontram alguma comunicação com o BPDP. Que ótimo, perdemos a carga. Damas primeiro. E é importante ressaltar que essa aranha cresceu assim não por causa do mucilon que ela tomava ou do suco, né? Mas porque existe alguma força maligna ali na região que fez com que isso acontecesse. Perdidos por ali, eles encontram uma família caipira que tem um molequinho que acabou ficando doente. Ele acabou tomando chumbinho. Não, na verdade ele foi amaldiçoado pela tal bola enfeitiçada. E aí vem uma cena mega aleatória da Ana Maria Bruxa aqui explicando como é que faz, o que tem que colocar, é osso de gato, é baba de galinha, um monte de coisa pra fazer as bolas enfeitiçadas. Tem linguiça de todo jeito, Vivi. Tem linguiça fina, tem linguiça grossa. Só uma coisa, tá? Antes da gente continuar, esse filme, ele tem uma característica muito interessante quando você assiste no dublado. Porque eles fizeram uma dublagem pra esses caipiras meio Chico Bento. E aí, meu amigo, é o seguinte... Se você assistiu dublado, você vai dar risada, porque o filme fica engraçado daí, as frases são engraçadas. Eu vou enfiar o Espírito Santo nesse osso maldito e vil. A gente sempre fala aqui que tem muita coisa que a dublagem salva, entendeu? Uma atuação do Keanu Reeves, da Gal Gadot, tem vários filmes aí, animações com piadas localizadas, muito bem traduzidas, entendeu? Agora, tem filme também que a dublagem mata. Esse filme aqui, coitado, ele já tá mal das pernas, ele já nasceu doente. E a dublagem, meu amigo, é horrível, é muito ruim. O filme fica muito pior dublado, mas muito pior. Como isso é grande, Sul! No meio desse rolê, eles acabam sendo encontrados por um viajante que aparece ali, o tal do Tom Farrell, um cidadão que nota o que está acontecendo e percebe que aquilo ali pode ter a ver com Cora Fisher, sua ex-namorada. Então, ele meio que sabe como parar, ele passa ali a receita pro pessoal, tem que lavar as roupas, tem que fazer não sei o que, falar o nome da Cora Fisher não sei quantas vezes, e aí ele se une ao Hellboy e a Bob Jo e eles vão juntos até a casa da Cora Fisher. Chegando lá, o local está completamente vazio. E a Cora Fisher também está vazia, porque ela tá que nem um boneco de posto, só que não tá inflado, entendeu? Ela tá igual quando o seu Madruga foi amassado pelo seu barriga. Ah, e antes de a gente continuar a história, acho que a gente tem que também tirar o elefante da sala e lembrar que esse filme é bem mais barato, né? E aí a maquiagem do Hellboy também não é lá das melhores. Nossa, isso me arrebenta, cara. O Hellboy andando na floresta logo no início do filme e eu vendo a prótese dele aqui, eu só vejo um nadador. Eu só vejo uma touca de natação na cabeça desse homem e isso acabou comigo, entendeu? Eu tive que me concentrar pra passar adiante e ignorar que eu tô vendo a prótese na cabeça dele. Ele parece o Naruto no início das histórias, que ele usava aquele óculos em cima da cabeça, tá ligado? Essa é minha conduta ninja!
ninja! É realmente uma maquiagem bem mais porca. Assim, se fosse numa CCXP, ia ser um puta cosplay, né? Ia ser o melhor cosplay da CCXP. Mas pro filme, amigo, não é tão bom assim, até porque também a saturação é muito mais baixa, né? Eles tentam fazer essa fotografia estilo A Bruxa, que é desaturada e tal. E aí o Hellboy, que era pra ser vermelho, ele fica, sei lá, roxo, rosa. Sei lá que cor é essa. Ah, e tem um detalhe nesse filme que é maravilhoso, porque o Hellboy aqui é jovem. Esse Hellboy, isso aqui é década de 50, entendeu? Esse Hellboy aqui é um adolescente. Só que ele é interpretado pelo Jack Cassidy, que, cara, isso aqui não é um adolescente nem aqui, nem na p... me Não, mas é que o Hellboy, pô, o Hellboy envelhece diferente, né, cara? Uma criança de 2 anos que fuma 40 cigarros por dia. Voltando à casa da mulher boneco de posto, o Tom Farrell tá lá explicando pra eles o que tá acontecendo e tal, e daqui a pouco a gente vê uma cena onde aparece um guaxinim que entra na mulher e agora ela se preenche com o guaxinim. É a natureza dando vida a Cora Fisher, porque ela faz parte da natureza do local. Bom, o Tom Farrell aproveita a reunião ali para contar toda a história dele. No passado, ele encontrou-se com a bruxa F. Kolb, que acabou amaldiçoando ali. Na verdade, ele fez um pacto com o demônio, o famoso Homem Torto. Para invocar o Homem Torto, o Tom teve que fazer todo um ritual envolvendo um gato. Ele tirou a vida do gato, usou a ossada para fazer o ritual, e ela comentou que o osso que ficasse na mão dele seria o osso da sorte dele, entendeu? E aí, de fato, ficou lá um ossinho da perninha do gato, ficou na mão dele. Essa parada virou realmente esse amuleto do Tom. Por mais que ele tente se livrar desse osso, o osso sempre volta pra ele. Então o Tom virou meio que um morto-vivo, um cidadão que tá ali, não consegue morrer e tá sempre amaldiçoado por conta desse pacto que ele fez com o Homem Torto. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Em várias situações, inclusive na guerra, ele era pra ter morrido, mas como ele tava com aquele osso, ele era protegido. Só que ele entende que eventualmente o Homem Torto vai voltar para levar ele. Bolsonaro quer comer meu... Aliás, as bruxas querem a alma de Cora Fisher. Querem a alma sim, porque ela também está devendo, entendeu? Ela tem associação com o nosso querido Tom, então eles estão tudo na unha do capeta. E aparece, olha só, a F. Kolb, a bruxa jovem, em cima de um cavalo. Gata. Nossa, brother, que gata! E ela é gata e ela fica atiçando a galera, tá ligado? Ela até parece um pouco aqueles Deadites lá de Evil Dead. Que isso? Eu acho que ele tá bem desgastado. Maldita seja F. Kolb! E aqui ela provoca o Tom, ela ameaça o Tom, mas o Hellboy dá um chega pra lá, ela acaba indo embora, só que o cavalo dela fica ali. E quando o Tom se aproxima, esse cavalo se transforma no seu pai. E ele descobre que a bruxa pegou o pai dele, transformou num cavalo, e agora aqui os dois se reconciliam, mas o cidadão acaba falecendo, fazendo assim com que o Tom tenha ainda mais raiva dessa bruxa. E aí sim, ele vai de uma vez por todas se unir ao Hellboy para que eles consigam acabar com o Homem Torto e com a bruxa. O Homem Torto tá te esperando. Talvez seja por isso que eu voltei, pra me acertar com aquele diabo velho. Sabe aquela velha história do se não dá, não faz? Esse filme aqui ignora isso. Então, se não tem dinheiro, vamos botar um monte de trem de CGI, vamos botar aranha de CGI, vamos botar criatura de CGI. Porque assim, vai ficar ruim, vai, mas dane-se. Esse filme aqui meio que ignora que a parada vai ficar ruim e mesmo assim investe. Por que você é assim? Mas não é só no CGI que esse filme peca. A edição também é um pouco esquizofrênica, né? Então às vezes é difícil entender o que tá acontecendo, porque ele fica cortando, e aí vem e conta a história do flashback, depois volta pra história normal, daí conta um pouquinho da história ali, e a fotografia não tem nada que te ajuda a entender em qual tempo o filme tá. Então tu fica meio confuso às vezes, né? Não entendi nada. Me chama a atenção como essa franquia tem dificuldade de fazer um roteirinho simples. Sabe, esse daqui talvez seja o mais simples, porque é uma história só, tá num lugar só, tem um ou outro flashback, mas é bem intimista, assim. Mas ainda assim, eu acho que eles se complicam com umas coisas, sabe? Que, cara, meu Deus, tá cheio de filme de terror que conta uma história muito parecida, idêntica a essa daqui, e que é simples, tá ligado? E eles meio que complicam, eles ficam indo pra lá. Aí eles tentam explicar uma maldição, mas eles explicam com um texto que meio que não funciona também. É mais um filme meio confuso, meio zoado. Você fez de novo, né? Se esse filme custou $12, com certeza $10 foi pro violinista, tá? Porque ele tá tocando o filme inteiro. Toda hora ele fica tentando fazer essa trilha sonora meio a bruxa pra ser assustadora e tal. Só que às vezes o cara não aguenta mais, né?
E lembra que eu falei que esse filme faz o que não deve? Se não dá, não faz, ele vai lá e faz mesmo assim? No dia seguinte, eles vão levar o pai do Tom até a igreja, lá tem também um cemitério para poder fazer a honraria, enterrar ele em terreno sagrado. Só que no meio desse caminho, Cora Fisher acaba sendo atacada por uma perigosíssima cobra de CGI. A cobra entra na perseguida, depois na boca e fica fazendo isso aqui, ó. Era pra ser uma cena animal, mas é a cena justamente que entrega que o filme tem, um valor bem baixo de produção, né? Bom, o Hellboy consegue matar essa serpente, mas ele é picado por ela, então ele começa a ter visões da sua mãe, a Sarah, fazendo um pacto com o demônio. E aqui a gente começa a entender também que o Homem Torto não quer só o Tom, mas vai querer o Hellboy também. Aliás, o Homem Torto, ele vai lembrar um certo personagem daqui a pouco, tá? Chegando na igreja, eles encontram um reverendo Watts, não o WhatsApp, mas sim o cara que já foi o Jeffrey lá em Um Maluco no Pedaço. Eu falei por falar, senhor. O que é que você está fazendo aqui? O pastor é cego, mas não é cego da língua. E começa a falar sem parar mais. Ele fala um monte de coisa. Meu Deus do céu, velho. Se vão lá, é melhor irem quando o sol estiver no céu. O poder dele é maior quando tá escuro. Nossa, tá bom. Você fala demais, gurizão. Mas ele é interrompido por ele, que finalmente aparece para acabar com a palhaçada. O Homem Torto, que chega trazendo trevas ao local, porque tudo vira noite quando ele aparece. Isso não é possível. O tempo tá à mercê dele aqui no furacão. E aí o filme vira realmente Evil Dead, né? Porque em vez de cabana tem a igreja, mas eles têm que ficar ali presos, se protegendo dos demônios do Homem Torto. Só que tem um problema, tá? O Homem Torto e seus demônios não conseguem entrar na igreja. Afinal, a igreja é um lugar santo e tal. Só que a igreja tem um cemitério em volta. E aí as pessoas que estavam mortas ali pecaram. E aí ele consegue, por meio desses pecados, reviver os mortos como zumbis que começam a atacar quem tá dentro da igreja. Daí ele fala tipo assim, olha lá o Zezinho traiu a esposa, levanta e vira zumbi. Ó outro maluco lá, pegou dinheiro emprestado e não devolveu, levanta e vai lá. E parece piada, mas essa cena tá no filme, tá? Dele justificando o que cada um fez. Kelly Hicks, fornicador. E um cara que inclusive que nunca deixou um like num vídeo do Piuí. Ele assistia todos os vídeos do Piuí. Ele não era inscrito, porque ele nunca apertou no botão, e nem deixava like, mas ele via todos os vídeos. O maior dos pecadores. Eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Bom, durante essa invasão, o Homem Torto tenta fazer um negócio com o reverendo, entendeu? Ele fala assim, ó, eu consigo te devolver a tua visão e a tua juventude se você me entregar Tom Farrell. E aí ele inclusive dá uma amostra ali pro cara, entendeu? Ele deixa o reverendo jovem e tudo mais, rola aquele desejo, mas não adianta, cara, esse reverendo aqui, ele é brabo, ele não aceita isso, ele volta a si e mais do que isso, ele pega uma pá, aí ele pega o osso da sorte do Tom Farrell e ele faz uma maracutaia de botar o osso da sorte na pá. E aquela pá virou uma arma contra os demônios. É, ele faz uma cruz nela e aí vira uma grande arma de flashbang. Se ela não tá cheia de Deus, então nada tá. Só uma coisa, tá? O Hellboy nesse filme aqui é bucha. O que o Hellboy nesse filme aqui é bucha, é putaria. E nos outros filmes ele brigava com monstro e tal, os monstros gigantes. Aqui ele apanha de zumbi, velho. Coisa feia. E esse filme aqui é o filme do Tom Farrell, não é o filme do Hellboy, tá? O Tom Farrell é quem guia, quem vai mostrar as coisas, o Hellboy aqui não investiga nada, ele traz umas deduções, umas teorias dele, mas assim, ele é um coadjuvante no seu próprio filme. Mas no quadrinho o Hellboy também é meio coadjuvante, né? Mas nesses quadrinhos ele tem mais relevância do que tem aqui, né? Porque aqui, cara, o Hellboy, ele tá sempre atrás de alguma decisão muito aleatória que foi tomada por alguém. Ele não faz nada, ele não investiga nada, ele não pergunta coisas, entendeu? Ele só faz comentários, as pessoas estão conversando entre si e ele faz uma piada, um comentáriozinho aleatório. Cara, vou ser sincero, tá? Eu li pouco de Hellboy, só 3 edições, pra ser sincero, as 3 primeiras, e eu tinha a impressão do Hellboy ser muito mais investigador do que ele foi em qualquer desses 4 filmes. Aqui ele parece um pouco mais investigador nesse quarto filme, mas assim, no primeiro, no segundo, no terceiro, ele só pareceu um cara que batia em todo mundo, resmungava e tal, o que é bem estranho. Se você quer ver uma adaptação melhor do Hellboy, tem lá em Invencível. Tem um personagem que é baseado no Hellboy, que é o que o Hellboy deveria ser, esse investigador paranormal. Homem mais forte do mundo, quase morto, sem suspeitos, sem pistas. São merda!
A Bobbie Jo e o reverendo ficam ali na igreja e o Hellboy e o Tom Farrell vão atrás do Homem Torto pra tentar acabar com ele, entendeu? Até porque agora eles têm a pá mágica. E aí eles correm atrás dele, mas começam a ter suas mentes manipuladas. E aqui a gente vai ter momentos do Hellboy tendo visões da mãe dele, visões dele num fundo azul de CGI horroroso, pobríssimo e barato. E esse visual aí, esse visual final dessa batalha final é muito confuso, porque não dá pra entender nada do que tá acontecendo, tudo muito escuro, umas imagens feias. Bah, aqui o orçamento fez diferença, né? Ah, isto é coisa de pobre. Aliás, enquanto tá rolando essa treta com o Homem Torto, o reverendo e o Bobbie Jo estão lá na igreja, nas catacumbas da igreja, e infelizmente o reverendo é atacado. Eles picam o olho dele. Mas daí tudo bem, né? Porque ele não vai fazer falta, né? Mas eles picam a língua dele. Bah, e falava esse reverendo, ó, vou te contar, vai fazer muita falta a língua pra ele. E ele morre. E a Bobbie Jo, ela, no meio da treta, tá pra morrer, mas ela tem sempre esse lance de ela querer virar bruxa, mas ela pausar antes de virar bruxa. Só que nesse final aqui, se ela não virasse bruxa, ela morria, né? A Bobbie Jo, ela tem esse interesse, entendeu? Ela quer fazer um concurso público, ela ensaia que vai estudar, mas ela nunca mergulha. Só que aqui no final, meus amigos, ela entende que o Homem Torto está conectado com aquela região. A região meio que dá poderes a ele domina a natureza daquele local, os animais, e tudo isso está conectado com as minas. As minas, no caso, mina de mineração, entendeu? Não de mulheres, entendeu? É, e essa que ela faz, ela pega o Vadimecum lá, lê inteiro, sabe todos os direitos da floresta e daí de como é que faz o Homem Torto, e assim ela consegue ajudar o Hellboy com sua parapsicologia. Tem toda uma explicação aqui que ela tem que se recordar da pior memória que teve, pronunciar não sei o que, pra fortalecer a magia, blá, 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 blá. No meio da batalha, o Hellboy tá pra morrer pro Homem Torto, afinal o Hellboy é bucha, né, vai morrer. Aí aparece o Tom Farrell, pega uma bola enfeitiçada e joga. Mas assim, ó, que mira, hein, amigo? Que mira, cara. Que ele joga na gargantinha do Homem Torto. Tem uma coisinha pra você. E assim, de maneira totalmente anticlimática, uma batalha que não tem pé nem cabeça, não tem crescente nenhum, o Homem Torto é derrotado e cai um monte de moedinha dele. Como a sua mãe bruxa queimou! Cansei de você. Sabe por quê? Porque o Homem Torto é o duende ruim. E o que ele quer? Meu cobre! Ah, ele disse! No final das contas, a Bobbie Jo, além de fazer a reza brava, ainda consegue capturar aquela aranha perdida. Ela encontra a aranha lá, prende ela. A nossa querida bruxinha gostosa acaba envelhecendo, né? Afinal, só consegue ter os poderes durante um tempo, depois o diabo cobra. Eu não sei como é que você veio. Os heróis conseguem contato com o BPDP, são resgatados de helicóptero. Tom Farrell finalmente se liberta do Homem Torto, agora ele pode viver a vida dele como um homem livre, ele não vai ser mais capturado, ele pode ficar ali nas montanhas dos Apalaches. E, no fim de tudo, a gente vê que Effie Kolb foi transformado em um cavalo branco que tá lá pichado com a mensagem "Sou uma bruxa". Moral da história, nunca confie numa bruxa, nem nos ossos de um gato e nem de que Jesus endireitou a vida de um homem torto. Amém. Amém. Isso é heresia. O Hellboy, o Homem Torto, teve um orçamento de 20 milhões. Eu vou dizer que parece 10, tá? É verdade. Vou dizer que parece 10, mas esse filme foi feito pós-pandemia, o que encarece tudo. E teve uma bilheteria impressionante, tá? Impressionante. 2 milhões. Cara, isso aí parece piada, né? 2 milhões. Sacanagem, né? Perdeu tudo morando de aluguel. As críticas também não foram positivas, uma galera odiou isso aqui. Eu acho que a maior parte das pessoas odiou pelos motivos errados, tá? Porque esse filme aqui, ele é barato, e dá pra ver que ele é barato. E aí a galera já odeia por ser barato, entendeu? Olha aquela efeito especial vagabundo, olha a maquiagem excelente, e nem tenta ver as boas intenções. Mas como a gente disse, né? As boas intenções estão no inferno agora, né? Esse filme aqui é uma prova maravilhosa de que ter o criador de uma obra literária junto numa adaptação cinematográfica muitas vezes vai representar o fracasso da coisa, entendeu? Porque começa a querer ser muito fiel, ou então, como a gente viu em outros filmes, começa a querer botar muitos arcos, e aí você vai lá, pede isso pro criador, o cara dá o aval, ele fala que faz sentido, que é assim mesmo, e no fim das contas você não tem um filme, você tem
uma versão gravada de outra coisa e isso não funciona, entendeu? Esse filme aqui tem boas intenções, que nem o Miguel falou. Ele tem uma pegada de terror que é legal, combina com o personagem, não tá nos outros filmes, porque o de 2019 já prometia ser um pouco mais terror, mas não é nada. Esse daqui, de fato, ele tem várias cenas de terror, ele tem uma fotografia de filme de terror vagabundo, ele tem uma trilha sonora de filme de terror vagabundo e ele tem um visual de filme de terror vagabundo. E esses são 3 problemas que ele tem, entendeu? Eu acho que ele tenta várias coisas, tem uma ideia legal, mas de fato é um filme que, poxa, ele realmente foi prejudicado por não ter tanta grana, ainda que eu acho que com mais grana não teria sido também um sucesso comercial, que era o que o pessoal da Millennium esperava. Acho que esse filme aqui não tinha como chegar nisso que eles queriam, entendeu? Mas ele, em vez de ser uma nota 5, ele poderia ser um nota 7, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro e tal, mas infelizmente não tem. E no final das contas é um filme medíocre. Eu acho que Hellboy deveria virar série, entendeu? Eu acho que é mais a ver com o personagem, cada episódio tem uma investigação, um grande arco que no final se completa e tal. Acho que faz mais sentido. Anota! Eu acho que uma série animada seria pica. O traço do Hellboy é muito característico, é bonito pra cacete, daria pra abordar todos esses arcos, entendeu? Cada episódio, ou 2, 3 episódios pra um arco e tal. E aí não teria esses problemas orçamentários, porque seria muito mais barato de fazer do que ter que enfiar um monte de CGI num filme. Sinceramente, pra mim, Hellboy no cinema, tô legal. Espero que não tenha nova adaptação, que não tenha reboot, que não tenha remake. Deixa ele quietinho. E o ranking dos melhores e piores é muito triste porque não tem nenhum filme ótimo, tá? Eu também acho. O máximo é um filme bom, que pra mim é Hellboy e o Exército Dourado. Que é um filme que nas nossas memórias ele era maravilhoso. E reassistindo não é maravilhoso. É mais um filme de Hellboy com problema no roteiro. É, mas eu acho bom. Eu acho bom. É um bom filme. Na sequência pra mim vem o... Puta, é complicado, porque... Vou começar, tá? Hellboy e o Exército Dourado. Depois vai vir o primeiro Hellboy do Guilherme Del Toro, que tá cheio de problema, roteiro terrível também. Depois vai vir o Hellboy e o Homem Torto, que apesar de ser barato e chechelento, pelo menos ele consegue te contar uma história, coisa que o Hellboy de 2019 não consegue, por isso ele tem que ficar lá embaixo, no inferno. Eu vou seguir o relator, eu queria colocar o Hellboy e o Homem Torto acima do primeiro do Del Toro, porque a revisita a esse primeiro Hellboy é terrível. Acabou com o filme pra mim. Acabou. Destruiu o filme pra mim. Que merda. Eu não queria ter revisto essa bosta desse filme, cara. Na minha memória era muito melhor, mas pelo menos eu tenho que reconhecer que tem um esmero técnico muito superior e aí fica difícil comparar, né? Mas é triste, tá? É triste. Se você lembra com carinho do primeiro Hellboy, pelo amor de Jesus, não veja de novo. Deixa assim. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta qual a sua visão sobre essa saga. Qual o seu filme favorito? Comenta aqui embaixo. E não se esquece de conferir os links aqui na descrição que vão levar você até as nossas redes sociais, as lives do Miguel e ao PeeWeeCast, podcast do canal Peewee que está aqui no YouTube e também no Spotify. Que saga chata.